Agora sim está funcionando. Tá? Então, boa noite a todas e todos que estão acompanhando aqui essa live na página da Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Fábio Venturini, eu sou presidente da Unifesp, também sou membro do Conselho Universitário da nossa universidade. Nós fizemos essa convocação, né, esse convite, para quem quiser ver aqui os comentários, as apreciações de professores que são também conselheiros da Universidade Federal de São Paulo, alguns são diretores da Unifesp, representantes de vários campi, para comentar os resultados desse conselho universitário, que é uma situação muito importante, né, num momento tão grave que a gente vive, num momento de pandemia. E hoje foi debatida a questão da suspensão das aulas da graduação e medidas que a Universidade Federal de São Paulo tomará, pelo menos por um período de quarentena, com relação às medidas de proteção da comunidade universitária nessa crise da Covid-19. Tá? Para participar aqui com a gente, nós convidamos a professora Cláudia Fegadoli, do campus Diadema, o professor Raul Boni, também do campus Diadema, ambos são diretores da Unifesp, a professora Mariângela Graciano, do Departamento de Educação da IFELEST, campus Guarulhos, e a professora Giovana Milano, do Instituto das Cidades, campus Zona Leste. Tá? Então, boa noite a vocês que estão participando, agradeço o convite para compartilhar com a comunidade da Unifesp as apreciações de vocês sobre o Conselho Universitário. Tá? Então, eu vou pedir agora, nesse momento, que os nossos convidados façam com as apreciações. Antes, quem quiser participar, aqui na página, é só deixar o comentário na própria transmissão do Facebook, se tiver perguntas. Durante essa live, a gente vai ter um momento para essas interações, a gente lê aqui e os nossos participantes comentam, tá? Se precisar fazer interrupção para panelaço, a gente faz, né? Então, não tem... a gente vai tentando levar na dinâmica mais adequada possível, tá? Então, a gente já vai direto para os nossos convidados. Eu vou pedir para que a professora Cláudia Fegadoli comece fazendo suas apreciações. Cláudia, por favor. Oi, boa noite a todos. Espero que você esteja me ouvindo bem. O Fábio me deu 2 minutos aqui para eu fazer meus comentários iniciais. Vou tentar. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho, assim, para quem não participou, de como foi a dinâmica, né, do conselho. Foi um conselho com ampla participação, um debate intenso, né? A gente teve um primeiro momento em que nós tivemos especialistas, né, abordando a situação real, em que nos encontramos de vários pontos de vista. Tem 2 professores, o professor Chioro, eu me recordo agora do nome do professor de medicina, se alguém puder me ajudar. Arthur e Eduardo. O professor Eduardo. O professor Eduardo apresentou, né, a origem da pandemia, né, os dados, números do Hospital São Paulo, apresentou, assim... Eles apresentaram em relação ao pico, né? Qual vai ser o momento, né? Todo mundo está se perguntando o tempo todo qual vai ser o pico. Então, assim, pico da epidemia, da pandemia no Brasil, em São Paulo, final de maio, começo de junho. É importante a gente prestar atenção nisso, porque hoje, por exemplo, até onde eu vi, tinham morrido 133 pessoas hoje. Então, como que vamos estar nesse período pensando aí num plano de ação para as nossas atividades acadêmicas, né? Que cenário será esse? Então, teve toda essa contextualização no início do Consul, depois as pró-reitorias também se manifestaram em relação ao que estão pensando, que estão planejando, que estão organizando, e aí a gente partiu para o debate, um debate amplo, bastante rico, bastante participativo, e várias ideias puderam ser manifestadas, né, várias visões diferentes em relação ao que a gente está vivendo. Então, se eu pudesse sintetizar rapidamente as preocupações que eu percebi, né, dos conselheiros que ali se manifestaram, foi, primeiro, uma preocupação em cumprir, assim, tem visões tem visões convergentes e também visões bastante divergentes. Então, tem uma preocupação com tudo o que está acontecendo, mas também uma preocupação que foi manifesta ali em relação ao cumprimento do calendário acadêmico, a uma perda menor possível em relação ao aprendizado, à conclusão dos conteúdos e até a formatura, né, dos estudantes que estão prestes aí
a se formar, fazer estágio, então é manifestada uma preocupação dos participantes em relação a isso. Preocupação em ensinar também os estudantes em meio a esse processo que estamos vivendo, tanto do ponto de vista médico, sanitário, mas também político, social. Então, foi destacado que esse caso não é só um caso de saúde, é um caso que tem várias dimensões na sociedade brasileira, e todas essas visões têm que estar presentes na formação do estudante. Foi não só do estudante, mas como a nossa própria, né? Foi manifestada também uma preocupação em relação à condição que o professor tem de assumir novas abordagens, novos formatos remotos, formatos de ensino à distância, qual é a condição técnica que os docentes hoje têm, não só técnica, mas também em relação aos seus princípios, seus valores, o quanto eles se sentem aptos, capazes e confortáveis, né, em adotar outras metodologias e outros formatos nesse momento. E uma coisa que foi muito discutida em relação à condição do estudante, também em aderir a novos formatos, né, se a gente for pensar num plano de ação, num plano de atividades daqui para frente, como que a gente vai lidar com as desigualdades em que vivem os nossos estudantes em relação ao acesso a tecnologias, em condições de ambiente de estudo, em condições de se alimentar, né, de estar tendo saúde mental nesse momento para cursar, participar de atividades acadêmicas. Então, todas essas preocupações foram abordadas no debate do Consul. E, tentando resumir, não sei quanto tempo eu já passei, sabe, você vai me finalizando aí, eu não marquei. Já passei, né? Já dobrou o tempo. Desculpa, só para concluir. Só para fechar, a gente aprovou, então todos devem ter recebido a carta, né, com as intenções, com as ações propostas pela reitoria, pelas diversas pró-reitorias, então foi aprovada essa carta, já com a perspectiva de que a gente também, e a suspensão do calendário acadêmico, que era o que estava em pauta, né, por 15 dias, e que nesses 15 dias os cursos, as atividades acadêmicas apresentem propostas, então, para o período posterior a essa suspensão agora, e que eu acho que é muito importante a gente prestar bastante atenção no conteúdo dessa carta, no momento que a gente está vivendo, para ver o que a gente vai propor em relação a isso. Acho que a gente tem que se debruçar não só sobre conteúdos, né, se eu puder ter a oportunidade de falar, e acho que a gente vai ter a oportunidade de debater um pouco sobre isso, né, o que a gente quer, né, para que direção vamos caminhar, porque para ter uma proposta a gente pode ter qualquer uma, mas assim, eu acho que tem que ter clareza para onde queremos ir. Aí sim a gente vai pensar na proposta que a gente vai construir, né? Qual que é o nosso objetivo nesse momento. Eu vou parar por aqui, senão eu vou levar uma bronca. Obrigada, gente, desculpa. Obrigado, Cláudia. O professor Raul, tá? Quem está acompanhando a gente, o professor Raul, ele teve uma dificuldade com a câmera, mas o áudio dele está bom, então vocês ficam com a foto do professor Raul. Professor Raul, por favor, quais são as suas apreciações sobre o Conselho Universitário de hoje? Ok. Boa noite a todos que estão ouvindo a nossa intervenção, fazendo um resumo de como foi o Consul de hoje, que teve uma participação recorde. Várias vezes a gente a mesa teve que chamar a atenção, porque estavam titulares do Conselho e os suplentes também estavam participando ao mesmo tempo. Acho que dobrou a participação, que significa a importância desse momento, não apenas para a universidade, sino para o contexto nacional e internacional que a gente está vivendo com essa pandemia. A questão, acho que as apresentações do professor Eduardo e do professor Arthur, que foram, inclusive, agora esqueci o nome do professor que está coordenando as atividades enquanto ao pronto-socorro no hospital. Foram 3 apresentações que colocaram um cenário realístico, inclusive com apresentações bem cirúrgicas da situação, que não permite, no sentido de flexibilizar as questões sobre a quarentena, sobre o isolamento social, que vai ser o que realmente vai permitir que o número de óbitos dentro da população não cresça mais do que está crescendo. Este cenário introdutório foi importante também para anunciar a discussão sobre a questão do adiamento, suspensão
do calendário escolar, que foram, Cláudia acabou de introduzir muito bem, no sentido de todas as questões que foram debatidas, não apenas a questão acadêmica, sino também a preocupação que existe por parte dos docentes para que os estudantes não sejam prejudicados por essa situação que não foi, em hipótese nenhuma, uma questão voluntária da universidade ter que parar as atividades. É uma questão que está atingindo todo o planeta. Eu tenho conversado, inclusive, com colaboradores de outros países, onde também as aulas estão suspensas. Apenas em alguns lugares onde tinha cursos já planejados para a questão à distância, tem continuado as atividades, mas as alternativas que têm sido propostas para a continuidade de nossas atividades, como são as defesas via internet, o TCC, algumas atividades extracurriculares para manter o contato com os estudantes, são as mesmas ações que estão sendo levadas, que estão sendo materializadas em outros países, ou seja, que a gente não está fora desse cenário. A Pró-Reitoria de Graduação apresentou também como está o mapeamento das outras universidades na esfera federal, onde a Universidade Federal de São Paulo não está fora desse cenário. Apenas 8 universidades têm continuado as atividades à distância, ou seja, e ainda assim está sob avaliação. Isso coloca que, inclusive, as divergências que apareceram durante o debate são divergências que são solúveis, até porque tem sido colocado que existe uma avaliação sobre as propostas que podem ser colocadas para dar continuidade às atividades. Acho que as diferentes comissões de curso devem continuar o debate, devem colocar todos os elementos, devem levar propostas para o que deve ser feito para não prejudicar a qualidade do ensino. Isso porque todos nós sabemos que a maioria, apenas um curso dentro da Universidade Federal de São Paulo está concebido para ser à distância, os restantes todos são presenciais. Muitos de nossos cursos são não apenas são presenciais, sino que têm atividades práticas. Isso compromete significativamente uma mudança radical de um curso presencial para a distância. Isso foi colocado, inclusive, no cenário do Campus São Paulo, onde tem os cursos de medicina, biomedicina e enfermagem, onde, inclusive, houve posições que se colocaram contra, inclusive, dar continuidade à distância, porque isso não seria produtivo no que se refere à formação dos estudantes. Acho que por aí, mais ou menos, fica minha fala, foi minha apreciação, foi minha... Inclusive, eu fiquei, em certa medida, bastante tranquilo com o debate. Acho que foi produtivo. Insisto, as comissões de curso, a comunidade deve se manifestar. Os estudantes também colocaram seu ponto de vista sobre a questão, trazendo exemplos de outras universidades, confrontando com o debate que a gente colocou. Acho que estamos no caminho certo de discutir e poder colocar propostas que sejam construtivas para enfrentar esse momento. Tá. Muito obrigado, professor Raul. Eu quero lembrar quem estiver nos acompanhando pela página do Facebook, quiser participar, fazer algum tipo de comentário ou pergunta, é só colocar no comentário, aqui bem aí embaixo, no comentário da transmissão ao vivo no Facebook. Tá? Eu vou pedir agora para a professora Mariângela Graciano, que é do Departamento de Educação da EFELESH Campus Guarulhos, para fazer suas apreciações, seus comentários sobre o Conselho Universitário de hoje. Professora Mariângela, é com você. Boa noite a todas as pessoas. Então, retomando um pouco o que meus colegas já disseram, nessa apreciação inicial dos especialistas da área médica, ficou bastante evidente, e aí que eu estou citando o professor Chioro, quando ele fala dos 3 grandes desafios para a sociedade brasileira em geral e para nós da universidade em particular, que é o enfrentamento da expressão sanitária da doença, as trágicas consequências socioeconômicas que virão daí, aliás, já estão vindo, já estão evidenciadas,
e a crise política que a gente atravessa, né? Essa falta de comando e como isso dispersa energias e dificulta o trabalho, tanto o trabalho do atendimento de saúde, quanto da universidade de uma maneira geral, né? Então, aqui destaco também a fala dos estudantes que demonstraram acertadamente uma certa confusão com decretos do MEC, que eles não sabem exatamente a da validade ou não, sobretudo para os estudantes de medicina. Dito isso, foi muito interessante também a apresentação do que a nossa universidade já vem fazendo. Então, todos os dados em relação, não só ao atendimento de saúde, né, que envolve atendimento do Hospital São Paulo, Hospital Universitário, mas também da campanha de vacinação, mas também do papel que as áreas de humanidades têm cumprido na tentativa de tentar compreender e estimular o debate dessa nossa conjuntura. Daí evidenciando o papel da universidade também na extensão e na pesquisa, e não apenas no ensino. Em relação ao ensino, queria salientar a proposta da Prograde, né, totalmente baseada, primeiro baseada num amplo debate com todos os campi, em cada um dos campos, um grande debate que ouviu todas as instâncias da universidade, ouviu os discentes, ouviu os TAI, e a partir disso, agora explicando especificamente a contribuição do campus Guarulhos, a partir disso ficou bastante evidente, tanto da ensino à distância quanto de atividades domiciliares. E aí todo o debate em torno disso foi um debate bastante produtivo, que demonstrou, de um lado, a disposição para ouvir, né, que nem sempre é comum, a exposição, o respeito com a diversidade, e também a possibilidade de construir alternativas, sobretudo, aí fazendo um outro destaque também, para o campo da extensão, né? Então, penso que a conversa de hoje no Consul, ela dá para a gente muitas possibilidades de pensar a nossa atuação durante esse período da pandemia, se presentes e demonstrando o nosso papel social, e 2, participando com os estudantes da maneira de acordo com as suas possibilidades e necessidades, né? E sem tensionar em relação a conteúdos ou tentar fazer uma camisa de força para que a gente se cumpram horários e datas. Então, isso foi bastante interessante, me pareceu, e foi um consenso, né? Tanto assim que a proposta da grade teve 94% de aprovação. Então, foi bastante interessante. É isso, muito obrigada. Obrigado, professora Mariângela. Tá? A professora Mariângela falou anteriormente com a gente sobre a posição do campus de Guarulhos, né? Acho que daqui a pouco ela vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Vou pedir agora para a professora Giovana Milano fazer as suas considerações iniciais. A professora Giovana ela é provavelmente o campus mais sensível na Unifesp, que é o campus da Zona Leste, né? Porque ele está começando a sua primeira graduação e bem no começo dessa primeira graduação já vem essa crise toda e complica muito a implantação do campus nesse momento. Então, professora Giovana, por favor, a palavra é sua agora. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu também compartilho com os meus colegas esse sentimento de satisfação em relação ao Consul de hoje de manhã. Acho que tem um ponto de partida, que é a possibilidade de refletir sobre a pandemia de uma maneira coletiva, então sair dos sofrimentos individuais, dos sofrimentos mesmo que refletidos dentro dos campi, e passar isso a uma dimensão comunitária da universidade, que é muito importante, né? Então, acho que foi um momento positivo que a gente teve, e acho também que, no meu modo de ver, a importância desse Consul, ainda que isso não seja uma tarefa já totalmente finalizada, eu acho que a maior importância do que aconteceu foi tentar politizar o tema da suspensão do calendário sem que ele virasse um objeto de dualidades pragmáticas, né? Então, contra ou a favor da tecnologia, pela formatura ou não formatura dos alunos, e eu acho que na medida em que os argumentos foram se desenvolvendo, essas dualidades também foram se desfazendo e a complexidade do tema apareceu, né? Então, achei importante porque permitiu colocar a universidade, ou reposicionar a universidade, o debate universitário na crise, né? Não só na crise sanitária, que ficou clara na fala dos nossos colegas médicos do Hospital São Paulo, mas também numa certa crise que nos faz pensar o modelo de sociedade, que faz pensar o modelo de universidade também, né? Então,
em várias falas a questão da democratização da universidade apareceu, e ainda bem, né, tinha que ter aparecido mesmo. Acho que duas falas me chamaram a atenção de sobremaneira, uma delas da professora Cláudia, que está aqui conosco, outra de um colega do campus Osasco, porque, em uma certa medida, elas colocaram para nós a seguinte reflexão, que ainda que tivéssemos todos os instrumentos acessíveis e disponíveis nesse momento para fazer uma transposição das aulas para o meio remoto, isso não seria suficiente, porque a gente tem que tomar em consideração o contexto que os nossos estudantes estão inscritos na vida cotidiana deles. Isso passa por pensar na saúde mental dos docentes, dos discentes, nas condições de vida, dos lugares que eles moram, e aí, claro, por ser professora da Zona Leste, né, convivo muito com as situações dos nossos discentes de lá, que passam por diversas dificuldades de acesso, mas não só de acesso remoto, de conseguir organizar o tempo da vida cotidiana para esse tipo de atividades. Então, acho que foi, nesse sentido, um debate qualificado por permitir politizar a discussão da suspensão do calendário sem que ela se tornasse algo tomado de uma maneira instrumental. E aí, enfim, acho que depois, essas são as minhas impressões iniciais, depois a gente pode continuar o debate, porque acho que é interessante também ouvir as iniciativas que os campi estão tomando, né? Acho que elas podem nos dar um repertório significativo. Tá bom, muito obrigado, professora Giovana. Bom, não é todo mundo que acompanhou esse debate anterior ao Conselho Universitário, né? Então, todos os campi, primeiro a gente teve a suspensão das aulas a partir do dia 16 de março, todos os campi fizeram um debate, né, e o maior impacto, claramente, era com relação às aulas da graduação, né? A pós-graduação, embora também tenha um problema com relação às aulas presenciais, a pós-graduação, ela parece que foi se ajeitando de uma forma um pouco mais intuitiva, né? Então não tem tanto volume de alunos frequentando o campi, e o momento é de isolamento social, né, de afastamento social. Então, todos os campi fizeram os seus debates nas câmaras de graduação, nas congregações, e levaram esse debate, esse resultado, para o Conselho de Graduação, que debateu na semana passada as medidas que seriam tomadas e até desejáveis, né? A situação era um tanto complicada, de modo que no próprio Conselho de Graduação foram debatidas situações da extensão, né? Então, hoje, no Conselho Universitário, foram feitas falas das pró-reitoras de graduação, extensão e pós-graduação para tentar amarrar a situação, porque tem um ponto, se a gente pode suspender as aulas e reavaliar esse retorno, mas o que fazer com as pessoas neste período, né? A reitoria, antes do Conselho Universitário, mais precisamente ontem à noite, ontem no fim da tarde à noite, ela enviou uma carta aos conselheiros com um plano de ação para ser debatido hoje no Conselho Universitário, um plano de ação com 11 pontos, né? E eu vou apresentar aqui esses pontos de uma forma bastante resumida. Quem quiser, a gente pode até publicizar pode até encaminhar essa carta, né? Se bem que já temos tivemos o compromisso da reitora, que presidiu a sessão do Conselho Universitário, de publicizar o mais rápido possível o resultado do Conselho Universitário, né? Então, os 11 pontos que foram debatidos e foram aprovados com 94% dos votos, né, foi um Conselho Universitário bastante representativo, foram: o primeiro é a criação de uma comissão de acompanhamento da graduação durante a pandemia. Tá? O segundo ponto é a abertura de um período para cadastro e oferta extemporânea de unidades curriculares optativas, né? Lembrando que existe uma diferença entre a optativa e a eletiva. Alguns cursos têm as eletivas como carga horária, né? O estudante escolhe, e aquilo vai contar como uma carga de integralização do currículo para ele se formar. A optativa, ela não integraliza, né? Ela é só pelo conhecimento. E é algo muito comum em algumas escolas, principalmente no campus São Paulo, o uso de optativas. O terceiro ponto a realização de um diagnóstico das reais condições de realização do ensino por meio de tecnologias digitais em cada unidade universitária, né? A campus em que os docentes e os estudantes têm mais condições de usar a tecnologia da informação, tá? Mas o grosso do problema ele se encontra em duas situações. A primeira é
que os docentes estão em casa, estão trabalhando e têm dificuldades, né? Minha filha teve que ser arrestada daqui de casa para o quarto dela para a gente conseguir participar aqui. Então, não é uma dinâmica óbvia, né? A gente dá uma aula remotamente, usando uma transmissão pela internet. E o outro ponto, um número alto de estudantes que não têm condições de acesso de qualidade a ferramentas digitais. Tem gente que olha, mas o estudante tem WhatsApp, ele tem celular, isso não significa que ele vai ter condições de fazer atividades remotamente. Então, mesmo para essas atividades que não integralizam, precisa de um diagnóstico, né? E se eventualmente, como tudo indica que essa crise vai se alongar, tivermos que fazer futuramente um planejamento de atividades que integralizem, a gente precisa saber as reais condições de modo que a universidade não produza a exclusão, né? O quarto ponto, a realização de iniciativas de formação docente, voltadas à articulação de processos de ensino-aprendizagem, as tecnologias digitais. O quinto ponto, a possibilidade de continuidade de estágios obrigatórios e não obrigatórios, bem como dos trabalhos de conclusão de curso, né? O sexto ponto, a intensificação de propostas e cadastros de ações de extensão virtual, ação virtual de extensão, né, por ferramentas virtuais. O ponto 7, a antecipação e lançamento de novas ações de extensão e cultura, também por meios virtuais, né? Então essas conferências devem se tornar, essas transmissões devem se tornar mais presentes. A criação de um grupo na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, tá, para mapear as pesquisas em andamento e convergência dos pesquisadores, para auxiliar a sociedade na pandemia. O novo ponto, a realização de aulas, reuniões e seminários na pós-graduação podem ocorrer de acordo com critérios de proponentes, tá, sendo avaliados a videoconferência, e desde que sejam previamente discutidas nas comissões de ensino da pós-graduação. O 10º ponto é que as atividades práticas de pós-graduação, tá, experimentos, entrevistas, coletas de dados, elas podem continuar desde que sejam essenciais à pesquisa, né, que elas precisem efetivamente ocorrer. É o que acontece muito, principalmente com quem tem pesquisa com animais, com micro-organismos, né, e o laboratório não pode, caso pesquise, o laboratório não pode parar. E o 11º ponto, que as bancas de qualificação, defesa de dissertações e testes, e teses, e novos concursos para livre docências que já estejam agendados, podem ser realizados e concluídos por videoconferência. Esses 11 pontos foram aprovados, com 94% dos votos, e foi estabelecido que os campi têm 15 dias para apresentar propostas para o próximo período, né, a gente precisa indicar qual é o próximo passo que a universidade vai dar, né. Nós, como a Dunifesp, nós vamos promover amanhã uma plenária docente. Nós temos já alguns convidados para dar informes, representantes dos estudantes, representantes da pós-graduação, da residência multiprofissional, dos técnicos administrativos em educação, que já confirmaram a participação, amanhã a partir das 14 horas dessa plenária, e nós teremos uma fala qualificada, que foi confirmada já pelo professor Arthur Chioro, que fez uma das 3 falas hoje no Conselho Universitário. O professor Arthur Chioro, ele foi ministro da Saúde durante o governo Dilma, então ele tem um conhecimento, além do acadêmico, com relação à saúde pública e à gestão da saúde pública, e vai nos auxiliar amanhã com uma fala qualificada, e a gente já teve também uma confirmação, né, de um professor que ficou sabendo, aí eu convidei de última hora, ele confirmou que vai participar amanhã e vai fazer uma fala para a gente também, que é o professor Wagner Romão, presidente da Dunicamp, coordenador do Fórum da SEIS, né, coordenador do Observatório do Conhecimento. Ele também deve participar amanhã. Eu estou colocando nos comentários do Facebook o link para essa plenária amanhã, que começa às 14 horas. Tá? Eu vou voltar agora para os nossos participantes, deixar agora o debate aberto. Eu queria colocar assim, que são questões que surgiram durante esse debate, todo esse processo, né? A primeira delas é que os docentes, de fato, eles estão trabalhando mais, né? Principalmente aqueles que têm filhos em idade escolar, né? Queria ouvir de vocês como que
vocês estão, como que vocês estão acompanhando isso nos campos de vocês, nos departamentos, como que está esse debate e o que vocês estão avaliando desse momento, tá? Então, eu pedi, por favor, que a professora Cláudia comece. Bom, gente, está difícil até de me concentrar agora, começou um panelaço aqui, incrível, não sei se é aí onde vocês estão também, tá escutando até uns palavrões aqui, tá difícil. Mas, estamos todos com vontade, de bater panela. Panela também, né, verdade. Fazendo uma análise disso que o Fábio falou, desse resultado todo, eu saí contente também, como os outros colegas, com o resultado, com a harmonização que a gente conseguiu fazer, com a conciliação, mas eu também saí um pouco preocupada em relação às diferentes perspectivas que a gente percebe ali, né? Então, assim, quando eu saio com uma proposta, né, de fazer um plano de ação para o próximo período, após essa suspensão inicial de 15 dias, que a gente acredita que ela vai se prolongar, eu, pelo menos, acredito que vai se prolongar, né, a própria descrição da evolução da doença aqui em São Paulo, em São Paulo, não só em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, que plano é esse, né? Então, qual a expectativa que as pessoas, qual que é a perspectiva que as pessoas estão tendo para pensar num plano depois desse período? É um plano para dar conta dos conteúdos? Eu percebo que ali tem uma parcela de pessoas que saíram com essa perspectiva, não sei se é uma impressão minha mesmo, né? Sair com essa perspectiva de como vamos dar conta do calendário acadêmico, dos conteúdos, de não atrasar o curso, né? Tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Claro que eu também tenho uma preocupação em relação a isso, tem muitos colegas que também têm uma preocupação em relação a isso, mas essa não é a principal preocupação nesse momento. A principal preocupação nesse momento, primeiro é não morrer, né? Eu acho que todo mundo está aí ficando em casa com medo disso, e ser solidário com as pessoas e ajudar as pessoas a ter condições de passar por esse momento que para uns pode ser mais fácil, mas para muitas pessoas é muito difícil, né? Está sendo muito difícil. Então, Cláudia? Parece que a Cláudia foi bater panela, né? Acho que sim, hein? Mas ela poderia compartilhar aqui para que todo mundo participe. Então, acho que a Cláudia travou, entendeu? Então, enquanto a Cláudia bate panela, Raul, você queria intervir? Tá, acho que, bom, a Giovana colocou muito bem como uma politização do debate, a Mariângela também falou sobre o assunto. Oi, voltei. Questões que não foram amplamente abordadas durante o debate, mas que é necessário também ressaltar, já que estamos agora em outro cenário, que é praticamente um espelho que foi a discussão hoje de manhã e entrada à parte da tarde, é a questão que os docentes não estão apenas envolvidos com aulas, esse período de isolamento e trabalhar home office tem permitido, digamos, aprofundar mais essa questão. Porque muitos dos docentes, não apenas da Unifesp, também em outras universidades por todo o país, estão envolvidos no desenvolvimento de projetos científicos, acadêmicos e técnicos para enfrentamento da crise. No desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico, de novas terapias, inclusive que não existe terapia efetiva hoje contra a doença, docentes, pesquisadores que fazem parte da comunidade acadêmica estão trabalhando em projetos, tem alguns laboratórios que inclusive foi debatido hoje no Consul, que estão diretamente trabalhando no desenvolvimento de algumas alternativas contra a pandemia e que estão trabalhando em cima desse assunto nesse momento, docentes de nossa instituição que estão diretamente na frente do enfrentamento aí no Hospital São Paulo. Então, essas questões, que são docentes que também têm que dar aula, então, são questões que a gente precisa também colocar para a nossa comunidade
para também ter uma sensibilização sobre essas questões. Em outros momentos, em outras oportunidades, o curso também foi impactado por movimentos grevistas e houve uma recuperação do calendário acadêmico. Ou seja, que é uma questão, por um motivo ou por outro, em que a comunidade também já teve a necessidade de debater o como recuperar, como não perder o calendário acadêmico. Acho que existe um acúmulo para que isso não aconteça, e acho que já falei que a gente deve ter tranquilidade para debater, para construir alternativas de como enfrentar o desdobramento dessa crise, que não é apenas a gente está tentando minimizar as perdas acadêmicas, mas acho que nesse momento a gente tem que preservar a saúde, não apenas por uma contaminação pelo vírus, sino também por as questões, digamos, desde um ponto de vista emocional, que podem surgir em decorrência, inclusive, desse isolamento. Acho que, inclusive, foi a própria professora Cláudia que relatou experiência de estudantes que entraram em contato com ela, e ela entrou em contato com eles, sobre como está o dia a dia, e acho que a gente tem que sensibilizar sobre essas questões. A gente não pode fazer um paralelo hoje com o cenário das entidades privadas, tanto as escolas como as universidades, porque estão tocando essa questão de uma maneira que é simplesmente preservando dinheiro. O exemplo disso já teve na Itália, já teve na França, já teve na Espanha, já teve nos Estados Unidos, que a preocupação pelo dinheiro hoje vai ter que gastar muito mais de quanto estavam tentando poupar antes da crise. Ou seja, faz sentido preservar vidas, isso vai garantir que a gente consiga recuperar o tempo, entre aspas, a gente está perdendo agora por conta da crise. Faz sentido preservar vidas humanas, que são as necessárias para a gente recuperar o cenário econômico. Muito bom, obrigado, Raul. Bom, acho que todos nós, de alguma forma, nos preocupamos entre um cenário, um sentimento de que a universidade não pode parar, né, num momento como esse, que ela tem que auxiliar a sociedade, mas também ela não pode funcionar de qualquer jeito, né? Pode ser uma coisa mal feita. Acho que a qualidade está preocupando bastante todo mundo, a gente vê isso nas falas, né? Agora eu vou passar para a professora Giovana. Tá? Professora Giovana. Eu queria fazer um brevíssimo comentário diante da pergunta e da colocação do professor Raul, que é um pouco da suspensão dessa noção de emergência como um jeito de desfazer direitos e de precarizar condições de trabalho, né? Que não se resumem à nossa, de jeito nenhum, mas quando a gente olha para o trabalho docente de uma maneira mais alargada, das redes públicas, por exemplo, e das redes privadas também, isso já vem acontecendo, né? Então, eu acho que a emergência por si só, ela serve para dar sentido para o nosso trabalho docente, o sentido que a gente falava antes, né, de estar próximos dos alunos, criar vínculos de apoio, suportes que auxiliem os territórios nos quais os nossos campos estão localizados, mas que ele não pode servir como um lugar sem saída, no qual ou se faz certas práticas que levam à precarização, ou então não há outro meio de realizar o nosso trabalho, né, e acho que, claro, estamos todos assustados e preocupados pedagogicamente com eles, mas acho que há que se pensar em alternativas porque elas existem, né, e não necessariamente tenham que ser as da precarização. Várias categorias estão altamente precarizadas sob esse sino da emergência, né, acho que é preciso que a gente fique atento. Cláudia, você que foi cortada pelo panelaço. Então, isso é bem ilustrativo, né? Você vê internet de 100 metros e caiu, né? Imagina em condições precárias, né? A gente dando aula, mas a gente pensa um pouquinho. Então, só para concluir mesmo, eu acho que a preocupação, acho que o Raul também aponta bem isso, a gente tem que ter clareza que a gente tem condição, ninguém está cancelando o calendário acadêmico, acho que a proposta não é essa, né? Acho que a gente tem que pensar saídas que pensem numa reposição com qualidade, que não desconstrua, né, o que a gente prometeu lá nos projetos pedagógicos dos nossos cursos, porque lá a gente tem todo um compromisso com a sociedade, com a formação de qualidade,
E eu acho que a gente meter os pés pelas mãos nesse momento e agir como se não estivesse acontecendo nada, eu acho que é um grande erro, né? Então, assim, na minha percepção, eu acho que a proposta da reitoria, né, que foi feita, na verdade, a muitas mãos, com muitas cabeças, ela dá muito conta disso, de que a gente trabalha sim, a gente está trabalhando muito, e eu acho que a gente está exausto de tanta reunião que a gente faz, né? Acabamos de submeter projeto, e todo mundo fazendo mil coisas. O meu departamento falei hoje também, montou um curso inteiro sobre Covid, com muitas inscrições, já estamos abrindo outra turma, então a gente está produzindo muita coisa. Agora, pensar no ensino de graduação, como que vai ter perda, eu acho que a perda já está dada, eu acho que outras instituições, não só no Brasil, como no mundo, estão encontrando caminhos. Eu escutei algumas pessoas falando de exemplos da UFABC, que a UFABC está adotando. Minha filha estuda na UFABC, não é bem assim. As coisas estão tensas, estão complicadas. Minha filha estuda na USP, também tem uma proposta de que os alunos continuem acompanhando. Isso não está sendo liso, isso está sendo super problemático. Então, assim, a gente vai buscar mais sofrimento no meio de tanto sofrimento, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, né? Saber o nosso papel, saber nosso compromisso com a formação de profissionais formados adequadamente, e a gente vai ter um cronograma de reposição. Isso não vai durar a vida inteira, isso está durando um período, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem outras formas de produzir na universidade que podem estar em conexão com os alunos. Eu mando e-mail constantemente para os meus alunos, pergunto como eles estão, tenho feedback de que não estão bem. Então, a gente precisa ter calma e fazer as coisas na hora que elas têm que ser feitas, conectadas com o que está acontecendo no mundo, sem passar por cima de um problema que a gente está vivendo. A gente tem que viver esse problema, né? Igual viver luto, a gente tem que viver as coisas que vão acontecer. Não dá para ficar, né, vamos seguir o calendário acadêmico. Não dá para fazer isso, né? Acho que é por aí. Só lembrando, pessoal, que aqui em São Paulo a gente costuma ter sempre um parâmetro de comparação, né, principalmente quem é dos campos da expansão, com relação à Universidade Federal do ABC. Né? Acho que a maioria tem conhecidos, parentes, algum tipo de relação com alguém na Federal do ABC, mas para quem não conhece, na Federal do ABC ela tem um calendário acadêmico que funciona em quadrimestres, eles não trabalham com semestres, eles trabalham com 3 quadrimestres por ano. E no momento do afastamento social, a Federal do ABC ela já estava na segunda metade do primeiro quadrimestre. Então, lá o Conselho Universitário decidiu terminar o quadrimestre de forma remota, e mesmo assim, não é um processo tranquilo, né? Hoje a professora Maria Carlotto, que é presidenta do FABC, ela enviou uma carta para a pró-reitoria, até publicizou essa carta explicando por que ela não vai continuar o curso dela de forma remota, muito por conta de todas as preocupações que foram colocadas aqui com relação às dificuldades, né? Porque tem gente que imagina que porque existe a internet é muito fácil para todo mundo, essa conectividade é uma coisa óbvia, né? Então, a professora Mariângela, ela comentou com a gente hoje alguns resultados da congregação do campus de Guarulhos. Professora Mariângela, você podia comentar com a gente um pouco sobre isso? Ah, sim. Então, aliás, eu passei para o Fábio, depois ele vai disponibilizar o link, também está na página do Campus Guarulhos. É um relatório bastante interessante, em que cada um dos 6 cursos do campus fazem uma análise, das condições socioeconômicas dos nossos estudantes, e aí, unanimidade, né, não tem acesso nem à internet, nem a condições mínimas de se estabelecer um ensino à distância, ou mesmo atividades domiciliares. Chamando a atenção para a situação de vulnerabilização socioeconômica, né? Pensando em toda a questão do trabalho informal que muitos dos nossos estudantes vivem, do desemprego, das condições emocionais que eles estão vivendo neste momento. E 2, em relação aos conteúdos, faz um levantamento em todos os cursos, de todas as unidades curriculares, o que está previsto do que seria a carga horária teórica e o que seria a carga horária didática. E aí, em todos os cursos, todos, mais de 60% das unidades curriculares já prevêem atividades presenciais no campo. Né? E no nosso caso, esse que a gente chama de atividades práticas, onde é o nosso campo?
o nosso campo de trabalho é a escola pública, porque nós lá formamos professores e professoras. Então, é impossível transformar este conteúdo curricular num curso à distância. Então, isso para todos, os 6 cursos foram unânimes em dizer, não é possível atividade à distância. O que é possível, sim, e aí a recomendação também de todos os cursos, que a gente mantenha o contato direto, constante com os nossos estudantes, tanto para dar apoio, para acolher, para tentar orientar, para, enfim, exercitar solidariedade, como para construir possibilidades de construção de conhecimento e de compreensão dessa realidade, né? Então, aí a gente tem tido a oportunidade de acompanhar vários professores e professores que encaminham material e que estão protagonizando algumas discussões de compreender esse nosso cenário, com temas bastante específicos, né, e desafiadores para o campo das humanidades. Então, esse relatório, eu acho que ajuda bastante a gente a compreender, por que não, porque é inviável, né, se pensar em atividades remotas, mas, por outro lado, também aponta para a gente muitos caminhos para pensar outras atividades que a gente pode dizer no campo da extensão e da produção de pesquisa, que a gente, aliás, já vem desenvolvendo, né? Então, eu convido a todos a lerem esse relatório com uma participação ampla de estudantes, de todos, dos tais, dos docentes, de todas as comissões de cursos. Então, eu acho que a gente tem, assim, alguns caminhos, sim, para seguir, né? E, só por dizer, né, a universidade não está parada. Como vocês já disseram, nós continuamos trabalhando muito, inclusive trabalhando na compreensão dessa realidade, né? Eu cito aqui um exemplo de algumas estudantes que procuraram um grupo de professoras que elas querem compreender, por exemplo, a realidade do sistema carcerário. O que está acontecendo lá dentro? E esse silêncio todo, né? A Câmara de Gás que está condenando 700 mil pessoas e o que a gente tem a ver com isso? O que a universidade tem a dizer? E aí, o que nos compete? Na medida do possível, com quem pode participar, vamos estudar e vamos fazer o debate, né? Mas é isso, na medida do possível e sem tensionar, sem criar mais problemas para os nossos estudantes, que já tem muitos outros. Então é isso, convido a ler o relatório. Bom, fazer uma coisa que acho que precisa ser pontuada, que nós debatemos no Conselho Universitário, e dentro da Unifesp nós temos debatido bastante isso, que é o que a gente cogita, né, inclusive nessas optativas, é um ensino remoto em caráter emergencial, né? E as pessoas confundem muito com o ensino à distância, né? O EAD é uma modalidade de ensino que ela carece de planejamento, construção de um projeto pedagógico específico, né? Nós temos na nossa universidade algumas experiências com ensino à distância, uma que parece bastante exitosa, que são os professores que participam da Universidade Aberta do SUS, né, da UNASUS, e algumas experiências também com a Universidade Aberta do Brasil, né, há alguns cursos da UAB, da nossa universidade, que são mais exitosos, outros nem tanto, mas são iniciativas que elas foram pensadas, planejadas, organizadas e estruturadas para funcionar como ensino à distância, e que utilizam não apenas tecnologias digitais, né. O que a gente está fazendo aqui, hoje no Consul, acho que foi o professor Leduino, o professor Acácio, alguns fizeram uma fala no sentido que o que nós estamos debatendo nesse momento é uma política de redução de danos, porque, né, dano haverá, né, estamos em meio a uma pandemia, então é inevitável que tenhamos danos, agora não que a gente tenha que se render a alguns discursos que coloquem que algumas coisas são inescapáveis, né? Acho que o professor Marco César de Guarulhos também enfatizou bastante isso hoje. A gente tem aqui um pedido de comentário feito pela professora Luciana Ferreira, do ICT, do Instituto de Ciência e Tecnologia, que em São José dos Campos tem proposta de colocar mais de 20% das unidades curriculares dos cursos em EAD após a pandemia. Como vocês analisam isso? A pandemia ampliará essa proposta que consta no plano de governo do Bolsonaro ou aponta para outros caminhos ou mistos? Tá? Então, eu vou passar agora, a professora Giovana diz que tem algum debate já do Instituto das Cidades. Professora Giovana?
Eu acho que até oportuna a pergunta da professora Luciana, porque uma das questões que nos preocupava era essa, né? A gente sabe que há um tensionamento no sentido de introduzir o EAD como uma prática crescente, permanente, de uma maneira um pouco refletida pelo governo federal, né? E aí, enfim, no caminho do que a professora Maria Ângela colocou, a gente ficou pensando em alternativas que permitissem que a gente mantivesse o vínculo com os alunos que pudessem ter alguma forma de vínculo com a universidade. Até porque lá a gente iniciou o curso esse ano, todos calouros entraram, tiveram uma semana dos calouros, e aí aconteceu já a pandemia, né? E aí nós decidimos por atividades transversais, que eu acho que foi uma decisão acertada do colegiado. Então, são atividades vinculadas ao tema da geografia, das cidades, do espaço urbano e do corona, e da pandemia, com abordagens diversas, né? Então, os professores não estão agrupados nas suas unidades curriculares de origem, houve um outro arranjo a partir de temas convergentes das pesquisas de cada um de nós, e cada semana os alunos passam por uma proposta de um conjunto de atividades, parte delas remota, online, parte delas indicações de leituras, de filmes, de podcast, de outras questões que façam com que a reflexão sobre questões emergentes aí no corona possam aparecer, né? Eu acho que separar o que são essas atividades de manutenção de vínculo e de cuidado dos alunos, de uma ampliação do EAD, que a gente não discutiu o suficiente na universidade, que vem com uma proposta de mudança do Ministério da Educação, que a gente sabe que também não é de maneira nenhuma desamarrada de um horizonte de precarização, etc. Então, foi um pouco do nosso horizonte, e a gente produziu um documento também, eu posso disponibilizar para os colegas da Unifesp, com as nossas razões pelas quais a gente decidiu por isso. Raul? Sim. Bom, acho que, novamente, a crise é boa, porque gera situações para reflexão. A questão da introdução de ferramentas digitais e métodos alternativos de ensino, incluindo o ensino à distância, é uma questão que está no horizonte, no qual a gente não pode simplesmente falar não. Eu sou partidário que a gente debata o assunto, reflita sobre o assunto e seja o suficientemente inteligente à nossa altura de fazer propostas construtivas que dialoguem com os avanços tecnológicos. O que significa isso? Da mesma forma, quando entrou o debate dos futuros, era simplesmente falar não ao futuro, sim apresentar uma alternativa no qual a universidade e a comunidade acadêmica seja quem leve o protagonismo de uma proposta como essa, longe de a gente se opor, a gente simplesmente fragiliza a nossa posição, porque não apresenta uma contrapartida. E se houver uma posição oportunista, simplesmente somos vencidos. A gente fica simplesmente sem resposta na altura que a gente poderia oferecer, digamos, outra alternativa. O que significa isso? Apresentar propostas que dialogam, inclusive, com o cenário realístico, tanto da universidade como de nossos, considerando, inclusive, o universo de nossos estudantes, é bastante diverso, é bastante heterogêneo enquanto a acesso, inclusive, à internet. Acho que o professor Fábio colocou isso no curso hoje, retocou novamente a situação. Não é o simples fato de ter um celular, não simplesmente o fato de estar com acesso à internet, vai depender da qualidade, inclusive, dessa internet, vai depender também da qualidade do ambiente no qual você vai estar interagindo para ter acesso a essas atividades didáticas. Ou seja, é um conjunto de fatores que está por trás de tudo isso para preservar a qualidade do ensino. Esses dias conversava com dois colegas do Canadá, de universidades diferentes, e perguntava sobre essa questão.
acontece que, inclusive, existe uma diferença significativa, porque tem cursos que já foram montados diretamente para que fossem à distância. Mas é um espelho do curso no presencial. O que significa isso? Que no meio dessa pandemia, eles conseguiram dar conta, porque já tinham o desenho do curso para que fosse também à distância. Ou seja, existia uma preparação prévia, tanto dos docentes como dos estudantes, para que isso acontecesse sem necessidade de uma crise dessa natureza. Tem uma infraestrutura da universidade para que isso aconteça, os docentes receberam, digamos, um portátil para poder desenvolver essas atividades. Houve, inclusive, uma interação com os estudantes, se tinham acesso pleno à internet, quais eram as condições para que isso acontecesse. Ou seja, existe por trás de uma proposta de ensino à distância todo um preparo de uma infraestrutura para que a qualidade do curso não seja comprometida. Diferente do que está sendo apresentado pelo Ministério a toque de caixa de introduzir ensino à distância a qualquer preço, em qualquer condições, o qual não é o que a gente está querendo. Acho que a minha intervenção vai no sentido de poder dialogar com uma questão que vai continuar sendo pressionada para que as universidades se alinhem com essa linha de pensar. Isso que acontece em uma boa parte do mundo desenvolvido, mas não é o que acontece no mundo em desenvolvimento, onde existem muitas diferenças do ponto de vista socioeconômico que não permitem replicar práticas dessa natureza com o mesmo sucesso. Certo? Era a minha colocação sobre essa matéria. Obrigado, professor Raul. Bom, acho que há uma questão, né? A gente tem que pensar em todos na universidade, inclusive aqueles que efetivamente têm condições de participar de atividade remota, né? A professora Cris Nord, do campus de Diadema, colocou aqui: consultamos todos os alunos inscritos, a resposta foi positiva por todos, né? Eu pedi para ela esclarecer o positivo, o que era esse positivo. Ela colocou positivo em termos de possuírem condições de internet viável para acompanhar o curso. Também todos afirmaram estar bem de saúde. Tem uma preocupação que a gente tem levantado bastante, que é a questão da própria saúde, saúde emocional, né, de professores e estudantes nesse momento, pelo menos nesse começo de confinamento, né, e depois ela completa: sim, concordo que danos acontecerão. Tá? A gente está chegando já ao fim dessa live, né, a gente colocou um teto de 1 hora também, para não fazer uma coisa muito maçante. Então eu vou pedir agora que as professoras e o professor Raul que participaram, que nos ajudaram, que façam suas considerações finais. Tá? Então, a professora Cláudia, por favor. Bom, gente, é muito bom a gente ter esse espaço de debate, que a gente possa ter outros, né, para socializar com os colegas os movimentos que a gente está participando, dos quais a gente está participando. Acho que foi uma decisão importante hoje a gente aprovar a suspensão nesses primeiros 15 dias, e agora a expectativa de um novo plano, né, para o próximo período, que acho que a gente tem que ter em mente que a gente, né, é muito responsável, né, que a gente não seja o protagonista, nem o exemplo de quem vai construir, quem vai ser o carro-chefe aí da construção de um modelo de ensino precarizado, que eu acho que interessa muito a empresas, né, que tem um compromisso social questionável, mas com certeza não a nós, né? Eu acho que os nossos compromissos éticos, né, sociais são outros, diferentes, né, de quem, né, quer produtividade a qualquer custo. Então eu acho que a gente tem que sim avaliar, né, o que a gente tem condições de fazer o que nós temos condições de fazer, mas com todos e de uma forma inclusiva e respeitosa e humana, né? Então é isso, um abraço a todo mundo aí, obrigada pelo espaço. Obrigado, Cláudia. Raul? Bom, boa noite a todos, obrigado pela abertura do debate. Acredito que a gente possa, não apenas durante a crise, repetir o mesmo evento.
e simplesmente convidar a comunidade que participe, inclusive, da construção dessas propostas que devem vir nos próximos 15 dias, que devem ser construídas em cada campo. O Conselho Universitário o Conselho de Graduação e o Conselho Universitário vão estar debatendo através das questões, mas esse debate único e exclusivamente poderá ser bem sucedido com a participação de toda a comunidade. Obrigado, professor Raul. Professora Mariângela? Agradecer a oportunidade, né, e lembrar o seguinte: hoje no Consul ficou bastante evidente o apreço de todas as pessoas ali pela essa ideia de uma universidade, né, um todo, e que a gente sempre tem isso em mente e não transforme nossa diversidade em desigualdades, né, que a gente siga nesse caminho, de construir respostas coletivamente. Dizer que não tem todas, né, é um desafio colocado para todas as pessoas, e só tem um jeito de construir respostas, é a gente refletindo a partir da realidade, ou das realidades, que são muitas, né, então, é isso aí, é uma construção. E, por último, lembrando Paulo Freire, né, educar exige bom senso, então, acho que nesse momento, acima de tudo, a gente tem que ter o bom senso de, sim, preservar, pensar na função da universidade e pensar no bem-estar de todas as pessoas, né? Eu acho que, acima de tudo, é isso que está existindo para a gente, essa conjuntura. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, professora Mariângela. Professor, por último, não, mas não menos importante, a professora Giovana. Eu também queria parabenizar a Unifesp pelo debate, agradecer a oportunidade, dizer que eu acho que mais do que nunca o momento é de cuidado, né, da gente, da nossa categoria, de todos nós, de nós em relação aos nossos alunos e aos que nos cercam todos, e que esse momento em que nós vamos agora voltar para os nossos campi, repensar esse plano, repensar os próximos passos, que ele seja uma tentativa da gente transcender essa lógica ou do imobilismo ou da precarização, e que seja um momento imaginativo no melhor sentido, não no seu sentido de verniz de precarização, mas no sentido de criatividade, de construir uma universidade mais justa, mais igual, e que todos os alunos e todas as alunas possam realmente participar. Então é isso. Obrigada, até a próxima. Obrigado, professora Giovana. Então, lembrando algo que já foi citado aqui, acho que foi pelo professor Raul, a crise ela é um movimento complicado, mas ela também é um momento que nos permite renovar algumas práticas, né? E é claro que a gente está hoje sob pressão de setores que estavam governando o Brasil e nadando de braçadas em torno de discursos completamente falsos, né? Então a gente tem, por exemplo, o Ministério da Educação, que é provavelmente a pior gestão da história do Brasil no MEC, e a gente está falando de um MEC que já teve Ricardo Vélez Rodrigues, né, nesse mesmo governo. Um MEC que não entende de educação, principalmente educação superior, e quer forçar o ensino à distância, como uma forma de substituir o professor. E para a nossa universidade, que a área da saúde é muito importante, né, nós temos um ministro da saúde que hoje é celebrado como uma voz razoável no governo, mas que boa parte das agruras que a população brasileira passa hoje com o Covid decorre das políticas de desmonte do SUS que esse próprio ministro vinha conduzindo até o começo da pandemia, né? Então, esse é um momento que a gente tem que intervir e defender uma disputa política, econômica, mas também ético-moral, para a gente defender princípios de direitos humanos, princípios de respeito à vida que estavam sendo surrados no Brasil, né? E que continuam sendo surrados por esse governo. Acho que foi muito importante, valiosa nesse ponto a fala do professor Arthur Quioro no Conselho Universitário de hoje. E o professor Arthur Quioro vai participar também na nossa plenária amanhã, então convido a todas e todos que participem da nossa plenária. O link eu coloquei aí nos comentários, colocarei novamente, tá? Lembrando que essa foi a primeira transmissão que a gente fez aqui na página da Unifesp, é um teste, tem várias coisas a serem aprimoradas, né, algumas pessoas elogiando, agradecendo, mas nós faremos outras, sim, já estamos planejando fazer outras, com a participação do maior número possível de docentes, inclusive aqui debatendo, tá? Então, teremos novidades em breve. Então, eu agradeço a todas e todos. Esse debate foi promovido pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo, o apoio técnico do Rafael Freitas,
Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.